Graças a Deus estamos iniciando mais uma aula da Escola de Ministros da Última Hora, lição, coinonia, comunhão cristã. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por estarmos aqui. Isso é uma vitória, uma bênção. Seremos alimentados nessa tarde e eu queria rapidamente fazer uma oração com vocês. Senhor Deus, nós te agradecemos. Pai, grandes são os desafios, mas maior é o Senhor que está conosco, nos ajudando, Senhor, a juntos herdarmos o céu, Pai, através da fé, do esforço, da obediência, do choro, da luta constante contra a carne, contra o mundo. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor vai agraciar, começando aqui da frente até a última cadeira, cada pessoa que está aqui com teu Espírito, porque nós não somos desse mundo. Nós queremos, Senhor, ter essa chama acesa de santidade, de amor, de obediência viva, Senhor, todos os dias até o arrebatamento. Nos abençoa, fala conosco, nossos corações estão abertos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se assente aí nesse frio. Quem quiser ir tomando um chá durante a aula, nossa missionária diaconisa, né, que ela tem aí um forte chamado de diaconato, né? A Marília trouxe um chá aqui para nós, trouxe açuquinha para as formigas que gostam de açúcar, tá? Qualquer momento da aula você pode vir aqui e beliscar o seu chazinho aí, porque tá frio, tá, gente? Não é frescura minha, não. Eu sou fresco, mas com outras coisas. Então vamos lá, a Bia disse que falou muito sobre Hebreus, e eu quero falar aqui do perigo de uma comunhão errada, beleza? Isso aí está dentro do material. Gente, o material tá power, gente, power. Que é isso? Eu leio isso aqui, eu fico mais crente, dá vontade de dar um bicudo do Satanás, sabe, essas coisas, porque é bom demais, mano. Alimento para nossa alma. Que assunto. Nunca ministrei coinonia, Gabriel, desses dezenas de anos aí de ministério, dessa forma, com textos revelados, totalmente diferenciados daqueles textos mais comuns que a gente tem visto. Não que os textos são melhores uns que os outros, mas é que aqui a gente vai ver coinonia em passagens que você nunca imaginou que ela está revelando a importância da coinonia na sua vida. Que tem um texto de Moisés no Sinai, que a gente vai aprender para frente, está no material, e o texto do dilúvio. Aprender coinonia no dilúvio, irmão, é só que... Não, tem que vender nosso peixe, né? Só na escola de ministros mesmo, irmão, né? Você nem vê isso aí nas redes sociais, é muito forte. Então vamos lá. Agora aqui, gente, é uma advertência. Eu vou tratar nessa aula aqui uma exortação a um perigo seríssimo, irmão, seríssimo, porque o diabo, através do mundo, do pecado, das influências, até de pessoas que o servem ou que estão ainda presas ao seu sistema, ele vai fazer de tudo para contaminar e destruir a minha e a sua vida. E aonde ele vai querer que a gente peque? Na comunhão. Na comunhão tem um perigo muito grande, e isso aqui não é encheção de linguiça, isso aqui é livramento para mim e para a sua vida. Esse conhecimento é para dar livramento, para te guardar, te proteger, porque nós sabemos que com alma, salvação, o evangelho não se brinca, isso é sério. Então a gente tem que se guardar, assumir nossa posição e vigiar. Olha só, eu vou falar aqui dentro do contexto do perigo de uma comunhão, não em ordem específica, tá? Eu vou falar aleatoriamente, mas estou dentro aqui do subtítulo aí, o perigo de uma comunhão errada. Primeiro, lembra que eu falei o que é comunhão, né? Primeira aula. E aqui eu falo mais uma vez, em outras palavras, a ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, entendeu? Então olha só, coinonia está ligada ao que? A conjunto, entendeu? Não tem aqui eu, você isoladamente,
servindo a Deus. Não, tem um conjunto. Algo deve ser feito em conjunto. Tá? É uma das outras formas de explicar. Harmonia no sentido de sentir, pensar, agir e identificação. Então tem que ter harmonia. Harmonia viver harmonia é viver bem. Entendeu? A koinonia vai trazer o quê? Que eu e você como cristãos possamos viver bem. Por que a gente vai viver bem? Porque todos comungam de um mesmo pensamento. Quando não há o mesmo pensamento, não tem como conviver bem. Porque se um gosta de orar e o outro não gosta, vai dar conflito. Se um quer limpar a igreja e o outro não quer, dá conflito, não é? Se um quer vir para o culto e o outro não quer, dá conflito. Se um quer ser crente e o outro quer ficar num... Então, não tem como ter koinonia se não tiver essa unidade de pensamento e ação. Então, por que a nossa koinonia é saudável e tem harmonia? Porque ninguém aqui, faz mais a sua vontade. Que no dia que a gente vir aqui fazer a nossa vontade, vai dar atrito. Porque a gente veio aqui com a consciência que a gente está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então, seja o que for para a gente pensar ou fazer, independente de quem fale, vamos fazer isso. Mas aquele que está falando, ele tem que falar o quê? Para a gente fazer a vontade de Deus. E todo corpo, todo conjunto obedece. Assim, a gente vive em harmonia. Então, como é que fica legal congregar, conviver bem? O pastor, os obreiros, os ministros, os seguidores das famílias. Quando todos entendem o que é koinonia. Que tem uma visão de Deus e a gente está aqui para obedecer ela, somar e viver nessa linha de pensamento e atitudes. Correto aí? Aí vai falar aqui, identificação, eu tenho que me identificar. Entendeu? Se a minha vida, por exemplo, se a vida dele é de santidade, é dentro do evangelho, dentro das coisas corretas de Deus, eu tenho que me identificar com ele. Olhar para ele e falar assim, eu também sou igual a você. Se eu não sou, eu quero ser. Ele não pode ter assim, não me identifico com ele não. Por quê? Porque ele lê muito a Bíblia e fica aí falando que não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então eu não me identifico muito com meu irmão. Isso não é koinonia. Entendeu? Não, mesmo que eu esteja fraco espiritual, mas ele está falando que tem que ser assim, eu me identifico com ele porque eu tenho o mesmo alvo que ele. Entendeu? E aí o fraco e o forte todos se ajudam, né? Porque todos têm o mesmo objetivo. Entendeu? Isso é koinonia. Então, aqui terminando, em que há união ou ligação, compartilhamento. Tem que ter ligação. Não é só estar aqui não, a gente tem que estar ligado. Tem uma ligação de sentimento, de visão, de propósito. Tem que ter a gente tem que se sentir ligado. Quando eu pensar em coisas de Deus, eu posso lembrar de você, eu posso contar com você. E você comigo. Entendeu? Isso é uma koinonia saudável. Então, por exemplo, a igreja precisa de algo. Isso não é fulano que se vire. Não, todo mundo está envolvido. Pô, a igreja está precisando aí. Você tem que se sentir dentro da responsabilidade. A igreja está sendo abençoada. Você tem que se sentir dentro desse pacote de bênção, entendeu? Então tem que estar junto. Na dor, na alegria, igual casamento. Na hora boa, na hora ruim, junto. Junto, ligado, unido, entendeu? Como irmãos, como família, entendeu? Exercendo o quê? Esse fruto, esses laços, amor, perdão, essas coisas aí. E a igreja é o ótimo lugar para você exercitar isso aí, porque o ser humano, ele tem divergências, né? Mas aí o Espírito te dá o quê? O poder de equilibrar e para que todos tenham harmonia, mesmo sendo diferentes. Entendeu? Possamos conviver juntos. Já vê as pessoas sem Deus, não conseguem conviver junto. Qualquer coisa dá uma briga, discute, já está um querendo matar o outro. Você vê que coisa louca? Mas na comunhão cristã não acontece isso por quê? Porque o amor de Deus está aqui e nós nos ensinando a conviver, né, da forma que Cristo ensinou, para que a gente receba a nossa herança. Entendeu? Então é importante. A gente fala, sai da igreja porque tem fofoca, que não for casa do pastor, porque é light demais, porque cobra demais. Não, irmão. Todos esses problemas na igreja é para você exercer a koinonia, para você exercer a diferença. Como é que você vai brilhar
como luz se não tiver trevas. Então pessoas chegam na igreja para serem transformadas, assim como você e eu. Então fui transformado, agora eu vou ser sábio com meu irmão, vou estar ali com ele para que ele também possa ser transformado, entendeu? E a gente tem um alvo, aperfeiçoamento, né? A estatura perfeita, né? A varonilidade de Cristo, né? Igual a Efésios 4. Então a gente tem esse alvo aí. Então tudo que fala de vida eterna é sério. Você não pode colocar em risco a sua salvação por ter comunhão com pessoas erradas ou com coisas erradas. Vigia bem, igreja. Ser crente não é vir para a igreja. É uma postura de vida que você leva quando sai dessas portas aqui. De saber com quem eu me relaciono. Com o que? Até onde eu posso ir. Não é bagunçado aqui não, ficar à vontade em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Não. Nós que estamos orando, a gente ora, igual domingo eu peço, a gente ora no domingo, consagra, isso é importante. Você vai ver que o próprio Espírito Santo te incomoda quando você está num lugar que Ele não quer, ou com alguém que Ele não quer, ou em uma situação que estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Isso aqui é certo, irmão. Você mesmo, o Espírito Santo está dentro de você, vai condenar isso aí. É uma incomodação. É Ele ali dentro de você. Não é seu lugar, não é para fazer isso, tá? Comunhão, unidade com aquilo que não é do agrado de Deus. Olha, gente, eu estou explicando de uma forma simples, bem fácil. Pelo menos eu acredito que sim. Tá aqui dando para entender legal? Então vamos adiantar. Então vamos lá. Porque as consequências vêm. Casamentos errados, amizades erradas. A gente trabalha aqui, a igreja restaura a família. Você vai num culto no lar, ou vê uma pessoa que tem um problema familiar com o filho, você vai ver. Poxa, meu filho foi na escola. Na escola que ele começou a andar com certos amiguinhos e agora está desse jeito. Ou então, fulano casou com a mulher só o sangue de Jesus, demoniada, perturbada, e agora está toda estranha, a família dela leva ele ou ela para lugares, então não é mais a mesma pessoa, está em prejuízo, está querendo se matar, perdeu aquilo. Problemas, consequências que vêm quando você tem comunhão com o que Deus não está mandando, ou com quem Deus não está mandando. Tem que ser muito esperto, irmão. Até crente que está com vida fora da brecha, você não pode estar aí de Ubinaias. Paulo falou, se um irmão, que dizendo irmão for devasso, não é? Maldizente, etc. Mas se dizendo irmão for assim, nem sente com ele para comer. Olha, não ter comunhão. Olha o perigo. Você acha que se comunhão fosse coisa banal, Deus ia estar divertindo dessa forma a gente para vigiar? Então, a escola de ministro traz as doutrinas, irmão. A gente vive tempos que está tão corrido que as pessoas não estão querendo saber das doutrinas, irmão. Crente sem doutrina não é crente. Você vai ser qualquer marmota, como diz a Kelly, qualquer coisa, menos cristão. Porque hoje a moda de ser crente é você botar um louvor gospel e vem para o culto quando quer, ou vem para a campanha. Se você não for doutrinado, você nunca vai ser um cristão. Porque o que Jesus disse? Ide, fazer discípulo. Para fazer discípulo tem que estar aqui, koinonia. Tem que tirar um dia para estudar a palavra, para aprender. Tem que tirar dia para orar junto, entendeu? Aí no século 21, tudo fácil, a geração que é tudo fácil, está se perdendo. Aí você vê essas qualidades de cristãos aí que não sabem nem se vestir, né, irmão, como crente. Estou dizendo que você não pode se arrumar, mas assim, veste como um devasso, um ímpio, né? Fica sem camisa na internet, né? Dizendo Deus é fiel, entendeu? Tem um limite. Aí você vê o que falta nessa pessoa: koinonia, conviver com gente de Deus e aprender com quem segue o caminho de Deus, para que ele seja um discípulo, seja um cristão autêntico. Que aí fica as pessoas mais no mundo, do que dentro da igreja, achando que
o céu, estou no céu. Então, irmão, as doutrinas, o ensinamento da Bíblia são importantíssimos. Crente, a gente faz a escola, mas era estudo bíblico. Crentes que não vai para estudo bíblico não é crente, irmão. Eu nunca vi um pastor, um pregador ou um crente fervoroso, irmão, que não era assíduo de escola dominical. Entendeu? Não tem como esse atalho que muitos querem, quer pular, não, eu dou um pulo aqui no culto, rodo, falo um monte de língua, Deus vai me usar. Não vai, irmão. Só vai fazer besteira, vai dar só trabalho, tem que aprender. É para todos, ó. O pastor de vocês está aqui quase 20 anos aprendendo, irmão. Se humilhando, cara na Bíblia, orando para aprender, entendeu? Então, se a gente não tiver essa comunhão para crescer espiritualmente, entendeu? A gente não vai poder usufruir aí das bênçãos ou de uma vida abençoada, porque Jesus tem vida abundante. Você acha porque o diabo se levanta para você não ser obediente? Você acha porque muitas pessoas não conseguem vir para estudo bíblico, para oração, pensa que é só vir para o culto? Satanás, ele sabe que quanto mais ele lançar impedimento e a pessoa se conformar, porque ele não tem poder sobre a nossa vida, é a gente que escolhe, mas a pessoa aceita, se conforma, mais ela tem probabilidade de ser rejeitada ou do que aceita diante de Deus. Entendeu? E eu sempre falo isso, gente, não existe meio termo. Ou é frio ou é quente. Jesus diz lá nas igrejas em Apocalipse que quem é morno, o morno é o indeciso. Então, ou você serve a Deus do jeito que é para servir, se entrega, tenha fé e vá após Ele, ou você não vai, fique no mundo. Eu sou crente, mas eu gosto das cores do mundo, fique na igreja do mundo. Não, você tem que tomar decisão, meu irmão. Eu quero amar, hoje eu quero matar, né? Você tem que escolher quem você é, o que você quer da sua vida, que tipo de comunhão. A Lourdes está aqui olhando, né, Lourdes? Que tipo de comunhão, com que tipo de pessoas eu quero andar, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de pessoa eu vou me espelhar. Você tem que decidir isso. E isso vai requerer de você atitudes, escolhas de quê? De como você vai gastar seu tempo. Deus está falando aqui de aonde você vai ficar seu tempo. Vai ficar em frente da televisão ou vai ir para o lugar consagrado, a casa de Deus, a casa de oração, ser transformado, ser preparado? Porque o bruxo, para ser bruxo, ele se isola de todo mundo e aprende lá as obras do diabo. Se eu sou luz, eu tenho que me separar. Ser santo é isso, separado das coisas do mundo, do dia a dia, e dedicar um tempo na luz para aprender a ser poder de Deus na terra e ser luz. Entendeu? Vamos lá. Então, Eva, eu cito aqui, teve uma comunhão com a serpente. O que aconteceu? Foi expulsa do jardim. Isso é muito, olha, o inimigo usa muito essa estratégia para derrubar pessoas, te envolver com gente que não tem o amor de Deus, até dentro da igreja, até dentro. Isso aqui é um alerta, eu estou sendo um pai para vocês. Se entrar alguém dentro da igreja, irmão, que o comportamento dele é estranho, que o fruto dele é de abrolho, entendeu? E está ali com você, mas ele é tão carismático, tão legal, tão descolada. Mas eu fico perto dela, eu fico né? Irmão, mas você sabe que o fruto é de abrolho, sabe que, vamos dizer aqui no meio pentecostal, tem pombagira, né? Tem facção, tem divisão, tem fofoca, tem rebeldia. Entendeu? Você tem comunhão com essas coisas. O que aconteceu com Eva? Perdeu a comunhão com Deus, porque Deus não vai. Ou Deus vai falar, ou esse tipo de coisa, ou eu. Entendeu? Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu, para estar aqui, tive que abandonar os amiguinhos. Se eu tivesse com os amiguinhos, eu estava no caixão. Então os amiguinhos aí, vai ficar negócio de crente, de não sei o que, não vai mais dar um rolê com nós. Falei, vou não, querido. Aliás, nem ligar para vocês eu vou mais.
Já falei que Jesus é bom, que eu entreguei meu caminho, vocês não querem vir junto, estão zombando? Não fica aí. Que agora, se eu continuar com vocês, quem vai ter prejuízo sou eu. Entendeu? Você tem que saber, dentro de casa, onde for, você tem que ter essa percepção, visão espiritual, para não ficar enganado com ninguém, com nada. Entendeu? E aí, eu vou falar que quando você tem comunhão com pessoas erradas, porque o mundo, né? O mundo aqui que eu falo, Paulo diz que o amor do Pai não está no mundo, João fala, né? Ele vai falar contra o mundo, que o mundo jaz do maligno, então, o cosmos aqui, mas é a filosofia, né? O sistema que rege, os principados que dominam os pensamentos, as ideologias desse mundo, entendeu? São demoníacas, são contra Deus e contra a tua salvação. Tudo, meio de comunicação, cultura, onde eu tiver, todo esse sistema tem espíritos malignos trabalhando para te tirar eternamente de Deus. Olha como é que é sério. Quando eu estou em frente de uma televisão, do celular, eu estou em comunhão com Ele. E aí? Eu estou usando, ele é só um aparelho, eu estou usando aquilo para ter comunhão para a minha edificação ou para a minha destruição? O telefone antes ligava, hoje é o dedo, né? Se fofoca com o dedo, né? Dedo linguarudo, né? Antigamente, agora é... Capeta até isso faz, né? Fofocar com o dedo, Jesus, da minha época nem tinha isso. Como é que fofocava com o dedo 15 anos atrás? Não tinha WhatsApp, irmão, não tinha computador, né? Aí você vai usar o WhatsApp para fazer isso ou para pregar o evangelho? Para semear mais fogo ali no problema ou para apaziguar? Né? Para se envolver com quem realmente edifica ou com quem não edifica? As escolhas vão estar todo dia na sua porta. Vai depender de você, do seu temor, do seu respeito por Deus, né? Então, quando você tem comunhão com pessoas erradas, porque a gente fala coisa, mas estou falando pessoa, porque o diabo tem que usar um instrumento, assim como Deus tem que usar um instrumento. Isso aí é uma matéria da teologia que eu estudei de dimensões. A dimensão de Deus, a dimensão de Satanás e a dimensão neutra do homem. E essa dimensão neutra, ela se une com Deus ou se une com o diabo, né? Então, quem anda na carne já está unido a Satanás, mas quem anda no Espírito está unido a Deus. Aí, nós temos que ter essa decisão. Então, as pessoas, elas são instrumentos, sejam de Deus ou da iniquidade, do amor ou da discórdia, vasos de honra, desonra. Paulo é top para nós, igreja, né, cara? Deus abençoe ele mais, já está abençoado, né? Mas graças a Deus pela vida dele. Aí, preste atenção nisso aqui. A gente tem que ficar esperto, porque tem instrumentos do mal para nos contaminar. O diabo trabalha com contaminação. E geralmente não são só informações, mas pessoas. Entendeu? Informações que pessoas trazem, ou a própria pessoa que você começa a ter uma comunhão com ela ali, que não seja de obra, de salvação, de evangelismo. Estou dizendo que você não vai sair na rua. Não vou nem na padaria, porque o caixa lá não é crente, é espírita. Não é isso, né? Você está entendendo? Comunhão é deixar entrar na sua intimidade. Entendeu? Tudo tem um equilíbrio. Você tem um nível social, compra e venda, entendeu? Familiar, íntimo. Mas aí você sabe quando aquilo já é um exceder do limite, né? Exceder do limite. Então, você não vai sentar na roda escarnecedor no bar e sentar lá com ele, desce uma casa aí, e a novela, não sei o que, fulano, né? Então, não tem sentido você ter comunhão ali e desenvolver uma comunhão com algo que é mundano. Esses são exemplos assim que eu estou explicando. Quando você tem uma comunhão errada, você corre o perigo de cometer 3 níveis de pecado. Vamos adiantar aqui. Nossa, já 6h30, o tempo está voando. 10 minutinhos. Você corre o risco de cometer 3 tipos de pecado. Esses 3 tipos já expliquei muito aqui, cada um em graus mais sérios do que outro. Pecado
transgressão e iniquidade, está aí no material. Pecado, nível 1 da burrice. Aí, transgressão, nível 2, nível 2 da burrice. E iniquidade é o último, nível 3, né? Nível 3 de agredir a santidade de Deus. Entendeu? Tem diferença, irmão. Pecado é uma coisa. Gente, lembra que antigamente dizia, não tem pecadinho nem pecadão? Essa frase não está totalmente certa. Quando eu me converti, a gente ouvia muito isso. Não tem pecadinho, não tem nem pecadão, tudo é pecado. Tem, irmão. Tem, hoje eu posso falar, na época eu tinha que ficar calado, porque eu aprendi que você tem que ser submisso, né? Não culpando os antigos, é porque eles não tinham a informação que a gente tem hoje, eles eram mais limitados. Então, mas hoje eu posso, hoje eu sou um professor. Hoje eu posso falar com autoridade o que é errado e o que é certo dentro da palavra, sem querer ofender ninguém, mas com o intuito de edificar. Existe diferença sim, né? Talvez ela esteja incompleta. Quando ele fala não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, está dizendo assim, que para Deus tudo é erro. Sim, mas acaba que fica errado de pronunciar, porque ele quis definir os erros como iguais. E tem pecados que são para a morte, tem pecados que não são para a morte, tem pecados habituais. Sabe o que é pecados habituais? Pecados culturais, congregacionais. Eita, é tanto pecado, né? Deus me livre. Vou parar por aqui, né? Individuais, coletivos. Então, pecado é uma coisa, transgressão é outra, iniquidade é outra. Entendeu? Então fique esperto nisso aí. Com quem você se une, você pode chegar até esse último nível aí de transgressão, de erro, de errar. O Auge estudou sobre a tentação, né? Que ela serve para quê? Para fazer a gente errar o alvo. E esses três níveis de afronta a Deus decorrem de uma comunhão, de uma desobediência. A comunhão e koinonia entendidas como disciplina da vida cristã proposta por Jesus pode fazer alguém estar em falta com Deus. Por exemplo, quando não temos comunhão correta com Deus, com os santos em Cristo Jesus, obviamente teremos comunhão com outra coisa. Além disso, pessoas que aceitaram Jesus e não congregam, mas se isolam, correm um grande perigo de pecar contra o mandamento da koinonia. Gente que, não vou ficar junto com o crente não, vou ficar sozinho. Está pecando, irmão. E o risco que ela corre de estar sozinha, porque quando é que o Satanás foi tentar Jesus? Quando ele estava só. Irmão, quando você está sozinho, irmão, você pode fazer coisa que até Deus duvida. É sério. Eu sei que eu estou falando. Eu já passei por coisas assim. E eu falei, tem vezes que nem sempre ficar isolado é bom, né? Porque ele vem, né? Você está distante do pastor. Porque quem é que anima o crente, irmão? Não é o pastor? Ele que sofre, que tem que ter para ele e para os outros. Está ali, às vezes até fica chateado, pô, o pastor pega no meu pé, mas ele está ali, vigia, fica esperto, né? Aí quando ele está longe, você não vê essa voz, você vai ficando mais tranquilo, mais à vontade. Daqui a pouco você está ferro, o diabo está já me cercando aqui, eu nem vi. Então o diabo sabe quando a ovelha está longe do pastor, quando ela viaja, até viagem, irmão, tudo é direção de Deus. Você viaja essa direção, já vi crente voltar desviado, irmão. Não, 3 dias, 1 semana, foi 1 semana para destruir 5 anos de crente, irmão. Entendeu? Estou sendo dramático? Não, pode acontecer. Ele veio para roubar, matar, destruir. A lei está aqui para a gente não errar. Se errou, aí paga a consequência. Aí, eu falo aqui de Jesus, que é Mateus 4, não vou ler, vocês já conhecem. Jesus foi tentado quando estava sozinho.
Porque você junto com seus irmãos, você é mais forte. Pode ver, irmão, se você está perto de crente, passa a música do mundo, tu não dança. Sei que tem uns que não aguentam que o flashback dança na nossa cara, mas é exceção. Outros até cantam, né, Léo? Mas é exceção. Estou brincando com isso. A gente é estrutura humana, não estou brincando, tudo é brincando, tá? Mas você está perto de crente e passa uma cor do mundo, irmão, você não dá lugar. Ainda mais estiver perto do pastor, você fica só quietinho. Agora sozinho, com a família que não é crente, tá rolando a música do mundo, que você tá, daqui a pouco tá lá se balançando, irmão. Ser influenciado ainda mais quem gosta de música, que é ritmado, daqui a pouco tá lá. Homem, irmão, se tu tá do lado do teu pastor, passa uma mulher, que é o fraqueza do homem, naquele shortinho, aquele cabelão, né? Que todo mundo olha ali, irmão, você está perto do pastor da igreja, você nem olha. Tá, vira até as portas, não, tá. Agora sozinho, irmão. Sozinho você tá fé. Ninguém tá vendo. Tem como não. Olha, acaba olhando. Então, Satanás, estou dando exemplo, Satanás sabe das nossas fraquezas. E o que ele quer é um cristão longe do aprisco, desapercebido, sendo o quê? Comida de lobo. Mas essa não é a vontade de Deus, você seja comida de lobo. É a vontade de Deus, você permanece no pasto protegido. Provérbios 18:1 diz, né? Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Geralmente quando você se isola, não quer saber de igreja, de crente, você está querendo fazer a sua vontade, não a de Deus. Não estou falando de se isolar para buscar. Quando se isolar porque você quer viver do jeito que você quer, porque sabe que na igreja vai cobrar. Não, vai cobrar que eu tenho que que eu não posso isso, e eu não quero viver do meu jeito. Aí você se isola. Aí a Bíblia vai dizer que ele insurge contra a própria sabedoria. Ele se torna um tolo. Ele mesmo está cavando, Gabriel, a cova dele. O Gabriel é um exemplo, isso aqui é para edificação. Das vezes você passou por problemas aí na sua vida espiritual, ministerial, foi quando a gente estava ausente. Nós estava aqui, estava tudo de boa. O pastor teve que viajar, fazer a obra, o lobo quase pegou. Nós teve que voltar, a gente teve que voltar para tirar logo a ovelha da mão do lobo. Então, você vê que a gente precisa de estar junto também. Aí, eu falo aqui, depois do texto de Provérbios, estou terminando, que o homem ele é adorador por natureza, tá? Está na essência do homem adorar. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar o quê? As coisas dessa terra, Satanás, igual você está falando aí, pessoas, entendeu? Então, o ser humano ele é um ser social, ele tem que viver não vive sozinho. E aí, se você está com pessoas não cristãs, você está correndo o risco de ter comunhão com coisas erradas, pessoas erradas. Por quê? Porque você é um ser influenciável. Você pode ver, se você vê um crente vestindo um jeito, uma pastora, um missionário, uma autoridade vestindo um jeito, você vai querer vestir igual a ela. Isso não é inveja, não. A gente precisa de referenciais. Inveja é você querer o que é dela, não se espelhar em ser como ela. É diferente. Então, você vê um pastor de um jeito, você vai, poxa, eu quero andar arrumado também, né? Andar igual crente. Eu quando me converti, os crentes pentecostais eram cabelo curto, bigodinho, né? Aí vai eu, que nunca gostei de cabelo curto desde criança, usando cabelo curto para dizer que eu era igual a eles. Poder da influência. Até eu falar, não, mas também não gosto, né? Então vou ficar do meu jeito mesmo. Mas mesmo assim, aquilo que é de santidade a gente absorve. Aí, você quando erra na doutrina da coinonia, você está exposto. Tudo que eu estou ensinando na escola de ministro é doutrina, irmão. O que é doutrina? Você tem que aprender e praticar, senão o diabo te pega. Não tem opção. É o discipulado de Jesus. Estou ensinando o caminho aqui. Diga glória a Deus por isso.
Então Jesus venceu no período em que estava só no deserto por alguns motivos. Era só um período de isolamento de Jesus, tá? Ele não fala, não vou congregar, quer saber de Pedro, Tiago e João, não, aqueles trem ruim. Não tinha nada a ver com isso, foi um período de buscar poder. Foi só um período de isolamento, que a gente fala, Jesus ficou só no deserto, então para que congregar? Tem gente tola, né? Aí foi só um período de isolamento, foi a vontade de Deus, que esse vai ler o texto aí, o Espírito que levou. Não foi ele que quis sozinho, ele foi dirigido por Deus para o deserto, para ficar sozinho, para ser provado, testado, tentado. Deus não tenta ninguém, o diabo tentava, mas Deus estava provando, é diferente. O diabo tenta, Deus não, Deus prova. E outra coisa, ele venceu porque estava cheio do Espírito Santo. Então a gente está vazio, irmão, ficar aí à toa sem buscar, sem orar, caixão e vela preta, irmão. Fica aí uma semana sem vir para a igreja, só no WhatsApp, dentro de casa. Daqui a pouco, meu irmão, vem tudo, vem prato, vem até o próprio capeta aí. Aí o negócio fica tenso. É só Deus na nossa vida, oh Jesus. Deus nos guarde, irmão. Aí 2 Coríntios, eu vou deixar um crente ler aí, capítulo 6. Para fechar a aula, para fechar gostoso, um crente, quem vai ler aí? Eu vou passar o microfone. Quem vai ler? Texto do material aí, 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. Ó, fui beber aqui o chá, meti a chique no meu dente. Ainda bem que Jesus dá o dente fora. Quem vai ler cabeça crente? Vocês são frouxos. Vai, tu lê não? Bom crente aí, vai. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários de Deus, vivente com Ele próprio, vivente com Ele, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirarei-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Esta palavra. Então guarda esse texto, irmão. Que forte isso aqui resume, fecha tudo. Está perguntando o que é que tem, que comunhão tem? Luz e treva, Cristo e Belial, idólatra com, entendeu? Tempo de Deus com os ídolos. Então fala, vocês são morada de Deus. Então o que aí ele vai falar aí? Sai do meio. Vixe, dá na cara do diabo, que nada a ver, a geração nada a ver, irmão. Gente, a gente tem que ser crente, porque essa geração precisa de ajuda, irmão. Eles não sabem de nada. De nada. E nada a ver. E nada a ver. Tem tudo a ver, meu filho. Sai do meio. Sai do meio deles. Terra. Oh, glória. Né? Hoje pode ser quem for, meu irmão. Sua salvação é mais importante. Sua família. Ah, mas fica comigo. Vou nada. Fica você, meu irmão. Sou de Deus. Primeiro eu sou de Deus. Entendeu? Então vai falar. Apartai-vos, ó. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos recebereis. Então olha a luta por uma vida santa. Onde está o segredo dessa vitória? Na coinonia.
no tempo que você passa com pessoas de Deus e fazendo as coisas de Deus. Então, irmão, vir para a igreja quarta, sexta, domingo é pouco. Por quê? Porque quanto mais tempo você passa fora, mais você tem que ser de oração, de leitura da Bíblia. Só que lá fora tem um trabalho, tem um filho para cuidar, não é assim? Tem a família, tem a casa para arrumar. E aí quando sobra o tempinho, o que é que vai soprar na sua cabeça? Ler Bíblia? Orar? Zap, Facebook, não é? Instagram, Netflix. Trabalhou, fez tudo, deixou o filho na escola, arrumou, tal, sentou. Olha, irmão, olha só se o diabo não trabalha contra o tempo que você deve ter com Deus ou com os irmãos. Você faz grupo aqui de estudo, de oração, de grupo, de Pentecoste, de não sei o quê. Você vê, irmão, a fluência das participações. Agora, olha se você não está seguindo uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida lá no Facebook. Um grupo, uma página que nem de crente é, e você está lá curtindo. Se isso não é uma batalha que a gente trava. Eu falo isso por quê? Porque eu também sou tentado igual vocês. Você acha que dá vontade de ficar nas redes sociais só vendo besteira no bom sentido? Coisa que entretém, que faz rir? Não é errado, mas dá vontade de ficar só nisso. E nisso a gente vai só se contaminando, Valquíria. Só sujando Jesus. Quando você aceita Jesus, Ele perdoa teus pecados, Ele dá uma veste branca. E nisso, o diabo joga um respingo aqui. Estou sentindo o Espírito Santo aqui. Joga uma poeirinha ali. E se você deixar, daqui a pouco as suas vestes não estão mais alvas. É igual o branco aí que muitos estão usando. E se a trombeta toca, se a noiva não estiver preparada, porque tem gente que fica, a noiva está se preparando, meu irmão, dá uma dor no coração. Mas eu fui na vigília, a noiva está preparando e dói meu coração. Estou terminando. Pergunta por quê? Porque primeiro eu sei que Jesus já está às portas. Todos os sinais, eu estudei escatologia. Todos os sinais da Bíblia para a vinda de Jesus já se cumpriram. A gente está na longanimidade, aquele intervalo de Daniel, quem estuda escatologia, na longanimidade de Pedro. Que, ou seja, não tem mais nada para se cumprir. Se ele falar agora, e tem gente que não sabe disso. E aí a Bíblia vai dizer que a noiva deve estar preparada. Aí você ouve a pessoa falando, a noiva está se preparando. Fala uma coisa dessa não. Sei que a Vânia está com sono ali, mas está ouvindo, né, mãe? Está ligada? Não fala uma coisa dessa não, porque está se preparando. Você ainda está se preparando para ser santo, para fazer missão, para ganhar alma? Você ainda está nessa? Eu estou me... Ou é hoje, é nunca. Ou é hoje que a igreja está preparada e pronta, ou é nunca, irmão. Aí por isso que dá dor no coração, porque a Bíblia diz que você tem que estar preparado, não é se preparando, não, preparado. Trombeta tocou, veste, como é que está a veste da noiva? Branquinho. Tem respingo de sujeira, porque o noivo não vai casar com a noiva com vestido sujo de mácula do pecado do mundo. Não, limpinho, impecável, cabelo arrumado, toda produzida, é só as bodas, só começar o casamento. E aí, o diabo sabe disso, o mundo sabe disso, e o papel é dele. É o papel dele te impedir. Entendeu? O papel dele impedir. Ele veio para isso. O mundo veio para te separar de Deus. O pecado veio para destruir você. E que você nunca veja a face do Criador. Essa é a realidade. Quem não está brincando mais de conte carochinha, o negócio é sério. E é o meu papel valorizar o que Cristo me deu, me manter puro. Então, coinonia, irmão. A bênção está aqui. Tem dia com Deus, dia com Deus, não precisa não. É sábado. Sexta já foi. Precisa não.
Escola de estudar a Bíblia, dizer não, dizer não. Monte, não precisa não. Culto de oração, não precisa não. Precisa não? Você vai ver se não precisa. Você vai ver se tem hora que você fala, agora eu desvio. Você acha que a gente vai viver a vida toda assim, correndo risco? Ou vamos nos armar? Ou vamos nos revestir? Vamos demonstrar para Deus que estamos prontos, que a nossa comunhão é com Ele. Então, comunhão, congregar, e fora da igreja, tempo com Deus também. Você tem seu tempo de trabalhar, disso, daquilo, beleza. Mas tem um tempinho que Deus sabe que é dele, que é para Ele, você tem que obedecer, não é verdade? Fechou? Graças a Deus, Gabriel. Terminou, vamos aplaudir o Senhor Jesus.